Aliás, nessa época do ano, toda época do ano, nessa época do ano, aparece na nossa leitura esse capítulo que nós vamos começar a meditar pelos próximos 5 domingos. É o Evangelho de São João, capítulo 6. Então aí vai para casa para todos. Se vocês quiserem ler o capítulo 6, tá certo? Ou seja, vão atrás do capítulo 6 de São João, porque é importante para a gente, importante para a nossa fé. Por que esse capítulo é tão importante para nós? Esse fala da multiplicação dos pães, e é justamente, ou seja, é o único milagre de Jesus que é citado em todos os 4 evangelhos. Não existe nenhum outro milagre que é citado nos 4 evangelhos. Este é o único que existe. E por que é tão importante? Ou seja, porque ele nos lembra justamente da Eucaristia. Ele nos lembra da Santa Ceia, da instituição da Eucaristia. Por isso que a Santa Ceia, a Eucaristia, é tão atacada por todos, tá certo? A ponto até de um evento público, tá certo? Deixar 2 bilhões de pessoas meio nervosas com relação a uma grande piada que resolveram fazer de mau gosto com relação à Eucaristia nessa sexta-feira. E assim, ou seja, e logicamente, ou seja, todos ficam furiosos sobre por que nós nos reunimos aqui. Por que nós viemos aqui hoje num dia desse de verão? Tão bonito, certo? Nós podemos ter tantas outras coisas para poder fazer, estamos aqui nos reunindo. Porque a igreja é bonita, porque eu gosto do padre, porque eu gosto do diácono, porque eu gosto da música. Não, nós estamos aqui nos reunindo por causa da Eucaristia. Simplesmente por causa disso. E aqui nesse evangelho, ele fala justamente esses pontos chaves, né? Ou seja, que Jesus vem nos falar a respeito disso. Primeiro, ele se senta para poder falar com as pessoas. Sentar-se era justamente, ou seja, o mestre fazer isso, certo? Ou seja, o mestre é aquela pessoa que tinha sabedoria, ela sentava-se num local um pouco mais alto, e as pessoas, os seus discípulos, ou ouvintes ou estudantes, eles sentavam aos seus pés. Então, ou seja, hoje nós falamos de forma, no caso nós falamos em pé, né? Ou seja, quando queremos colocar, as pessoas ficam sentadas, mas, na verdade, a figura do mestre é justamente essa de ficar sentado. Jesus se senta ali. Ele pega então, ou seja, estes pães e estes peixes, e ele os alimenta a todos que estão ali. Agora lembre-se de uma coisa: quando nós rezamos o Pai Nosso, o que nós pedimos no Pai Nosso é uma coisa interessante, né? Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós temos as nossas missas diárias, justamente porque é para cada dia. Não é simplesmente uma coisa que você come uma vez, tá certo? Não come mais. Não é uma coisa que você faz uma vez por mês. Não, é uma coisa que você faz sempre. Nós nos alimentarmos é algo que é extremamente necessário para nós. E alimentarmos do pão vivo que veio do céu é extremamente necessário para a nossa fé. Por isso nós viemos à Eucaristia sempre que podemos estar na Eucaristia. E assim, ou seja, logo depois disso, eles falam a respeito de que todos os pedaços então foram coletados e foram colocados no local para que pudessem ser guardados, para que nada se perdesse. É o que nós fazemos também. Nós jogamos fora, está lá, dentro do sacrário, está guardado. Para que serve isso? Para que nós possamos dar alimento àqueles que não vêm aqui. Às vezes vocês veem, por exemplo, a pessoa, geralmente as nossas mães, para levar alguma comunhão para alguém, e vocês veem, por exemplo, que ela
ela vem até aqui, depois da comunhão, eu entrego para ela um pequeno simbólico, tá certo? Que nós chamamos aqui nos Estados Unidos de Pix, tá certo? Ou seja, que a pessoa então leva aquilo para poder levar aos doentes. E eu faço uma oração para ela, ou eu ou o Pai, a gente faz uma oração. Nessa oração a gente fala o seguinte, tá certo? Fala para ela, no caso, ou para outra pessoa que for, mas eu falo, olha, leve esta comunhão, esse viático, para aquela pessoa que está doente, que não pôde vir hoje, e diga a ela que estamos rezando para a sua recuperação, para que ela possa um dia estar reunida conosco, recebendo a Eucaristia com todos nós. E dou então para ela a bênção final, e ela sai da igreja e vai direto realmente levar a pessoa àquela Eucaristia. Então essa é a forma, ou seja, que nós aprendemos de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. São Justino, no ano 155, ele vai falar sobre isso. Se vocês quiserem ver o que era a missa no ano 155 depois de Cristo, vai no Catecismo da Igreja, ou pergunta aí para o tio Google, número 1345. Vai falar o que São Justino falou ao imperador romano, o que os cristãos faziam no domingo. Ou seja, então era importante, né, ou seja, que explicasse tudo isso. E a mesma coisa ele vai falar assim, no final ele fala, ao final, levava-se então aos doentes, acerca daquilo que está sendo colocado. Jesus aqui, ou seja, ele fala uma coisa importante. Ele pegou o pão, os peixes, e levou os olhos aos céus e deu graças. Dar graças, a palavra em grego é Eucaristia, que é justamente, ou seja, a Eucaristia. É o que nós fazemos aqui, dar graças. Nós damos graças pelos alimentos. Quando o menino trouxe então aquela refeição, trouxe os pães e os peixes, é o que nós fazemos na nossa procissão do ofertório. Eles trazem para nós, tá certo, os produtos da terra, para que o diabo apresente então, ou os céus apresentem para o Padre, e aqui é a pessoa de Cristo, onde ele vai dar graças para nos dar o pão de cada dia. Então, o Evangelho de hoje é muito importante para a nossa fé. Esse capítulo 6 de São João, muito importante para a nossa fé. Se você não leu ainda, leia. Para casa, para o final de semana ou para a semana, leia, deguste, entenda cada palavra que está sendo falada. Cada palavra. Se tiver dúvida, pergunta para mim, pergunta para o padre, pergunta lá nos grupos, acerta no WhatsApp, a gente sempre tem os grupos ali. Não. Pergunte para alguém. Não é problema a gente ter dúvida, nós precisamos entender isso, que é o ponto central da nossa fé. Sem esse ponto, sem a Eucaristia, nós não conseguiríamos caminhar. Assim como nós não conseguimos caminhar sem nos alimentarmos, nós não conseguiríamos sem a Eucaristia. Todos sabem aqui, ou seja, eu ando de bicicleta. Ontem, por exemplo, eu andei 62 milhas, 100 quilômetros. Durante todo o período da minha caminhada, da minha andada de bicicleta, eu tenho que me alimentar. A cada 20 minutos, mais ou menos, eu tenho que ingerir 100 calorias. A cada 20 minutos. Eu rodei por 3 horas e 45 minutos. Então, mais ou menos, ou seja, eu comi 1.100 calorias durante a minha caminhada, durante a minha coisa. Lógico que são gel, são coisas líquidas, são coisas assim, mas eu preciso me alimentar, porque senão, se eu não me alimentar, a um determinado ponto meu corpo para. Eu não consigo mais pedalar mais nem um milho. A mesma coisa
deixem de ir. E aqueles que acham